Olá, nessa videoaula vamos dar continuidade com a estrutura sequencial, trabalhando com os operadores na programação. Vamos falar um pouco sobre os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Logo de início, vamos estar falando sobre os operadores aritméticos, que seriam o conjunto de símbolos que representa as operações básicas da matemática. Esse conjunto que representa as operações básicas, nós já vimos lá desde o início dos nossos estudos. É uma das primeiras operações, as 4 operações matemáticas. Então, nós podemos ver a adição, nós podemos ver a subtração, a multiplicação e a divisão. Esses são os 4 operadores principais. São expressões que podemos ver na linguagem de programação que vai nos ajudar a fazer cálculos simples, resolver alguns problemas, possibilitar resolver alguns problemas dentro da programação. Então, a adição, a soma de valores, como mostra aqui no exemplo, 5 mais 2, que é igual a 7, como também na subtração, que é subtrair valores, 6 menos 2, que é igual a 4, temos a multiplicação e temos a divisão. Como no exemplo podemos perceber, o asterisco representa a multiplicação em muitas das linguagens de programação, e principalmente nessa que nós estamos trabalhando, que é o ambiente Scratch. A divisão, 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, nós podemos perceber que essas são as principais. Porém, podemos mostrar que temos um outro operador, que vai nos ajudar e que é muito utilizado nas linguagens de programação. Então, esses 4, nós podemos também falar sobre um dos operadores que podemos estar utilizando, que é o módulo. E o módulo, ele vai nos dar o resto da divisão. Como a divisão, ele calcula e dá o resultado, já no módulo, que mod, ele vai dar o resto da divisão. Como mostra o exemplo, 7 mod 2 é igual a 1. Como seria isso? 7 dividido por 2 é igual a 3, que tem como resultado 1. Então, na programação, vamos utilizar muito a questão do módulo. E uma das questões mais para fazer verificações de números pares, observar se esse número é par ou ímpar. Então, esse operador vai nos ajudar muito. Vamos estar vendo lá à frente. Além do módulo, nós também podemos, nós podemos agregar a questão da potenciação, que é a radiciação entre com um operador. Eu posso perguntar qual é a raiz de um número, então eu também posso usar esse operador. Nós vamos estar vendo isso na prática, no concreto, lá no ambiente Scratch, para que assim a gente possa compreender melhor na prática. Mas, além dos aritméticos, nós podemos também observar os operadores relacionais, o qual nos vai ajudar também a fazer e ter uma compreensão melhor. Esses operadores relacionais são os operadores utilizados para relacionar a comparação entre 2 valores do mesmo tipo primitivo. Então, esses operadores relacionais só podem ter como resultado um valor booleano, que pode assumir apenas um valor verdadeiro ou falso. Por isso que ele é utilizado para relacionar.
quando faz o relacionamento com esses operadores, a gente vai ter como é verdade ou é falso. Então, um dos primeiros é igual. Tipo, 50 é igual a 50, verdade. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, verdade. Então, esse é um dos operadores relacionais. Um outro operador relacional que nós podemos ver é o menor que. O símbolo menor que. Também é um símbolo já conhecido por muitos. Esse menor que, ele vai nos possibilitar verificar, fazer uma verificação entre valores e no qual nós vamos ter como resposta se é verdade ou não. 5 é menor que 10, verdade. 6 mais 6 é menor que 8 mais 8? Lógico que sim. Temos também o maior que também é um operador relacional. Isso vai nos ajudar. Eu aqui coloquei no Scratch, os blocos do Scratch, já para que a gente possa estar compreendendo. Além desses, que são os principais, logo de vista, nós vamos ter o maior ou igual, que também vai nos dizer se determinado número é maior ou igual a outro número, menor ou igual em uma expressão, né? Para a gente fazer essa comparação, e o diferente de. Cada linguagem, muitas vezes, muda os símbolos, mas a maioria utiliza esses mesmos sinais. Então, esses são os operadores relacionais que nós vamos estar também trabalhando no decorrer das nossas videoaulas. Vamos agora para os operadores lógicos. Os operadores lógicos são os operadores básicos para a formação de novas proposições lógicas compostas a partir de outras proposições lógicas simples. Então, de algo composto, eu crio algo mais simples. Então, isso nos permite compreender melhor. Quais seriam esses operadores lógicos? A conjunção e, ou não, que é a negação. Então, gente, para que a gente possa compreender melhor, vamos ver algum exemplo. Pois esses operadores, eles vão servir para conectar as expressões ou para negar uma expressão, como tem essa expressão aqui demonstrada. Se chover e relampejar, eu fico em casa. Vamos mais uma vez? Se chover e relampejar, eu fico em casa. Quando eu fico em casa, se chover e relampejar, eu só posso ficar em casa se chover e relampejar ao mesmo tempo. Então, esse a gente percebe que usou a conjunção e. É necessário com essa conjunção e que as duas operações sejam verdade. Então, se chover e se relampejar, tem que ser verdade para que eu fique em casa. Podemos ver também com a disjunção ou. Se chover ou relampejar, eu fico em casa. Quando é que eu fico em casa? Ou se chover ou se relampejar. Eu não preciso que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Basta que uma dessas duas ações sejam verdade para que eu fique em casa, para que essa operação seja verdadeira. E o que seria a negação? Eu não fico em casa. Eu estou negando. Chovendo ou relampejando, eu não ficarei em casa. Então, essa é uma negação. Então, gente, vamos dar continuidade com esse conteúdo lá no Scratch. Vamos lá? Olá, pessoal. Aqui vamos fazer o exemplo dos operadores, como foi demonstrado nessa aula. Os operadores, né? Aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Nesse nosso exemplo
dessa videoaula, nós só vamos estar trabalhando com os operadores aritméticos. Então, aqui na categoria, né, de operadores, nós podemos observar todos os operadores que o Scratch traz para o nosso desenvolvimento. Logo de início, nós vamos ver os 4 operadores aritméticos. Então, são esses operadores que nós vamos fazer como exemplo nessa videoaula. Os outros operadores, como o lógico e o relacional, nós vamos estar trabalhando em aulas futuras, com outras estruturas, né? Porque hoje nós vamos estar desenvolvendo dentro de uma estrutura sequencial. Relembrando o que foi falado anteriormente, que uma estrutura sequencial são ações feitas de uma forma linear, né? Ações feitas uma após a outra, e o fluxo é de uma forma linear, então nada interrompe. Então, no momento que o programa será executado, cada ação será feita passo a passo, sem interrupção. Então, vou dar uma apresentada desses operadores aqui, para que vocês possam estar compreendendo melhor. Esses verdes, ao clicar na categoria operadores, nós vamos ver vários operadores. Mas o que neste momento nós vamos estar vendo é os aritméticos. Então, vamos primeiramente, para ficar de uma forma mais dinâmica, mais alegre, eu gosto muito de selecionar um cenário. Então, vamos selecionar um cenário para que a gente possa fazer uma pequena animação utilizando os operadores aritméticos. Vamos, esse deserto aqui, uma coisa... Pronto. Então, nós já temos o nosso ator, vai ser o nosso próprio gatinho. E o nosso objetivo vai fazer com que esse ator solicite do usuário 2 números. E com esses 2 números possa fazer as 4 operações. Como foi apresentado em vídeos anteriores, também sobre a questão de variável. Já que nós vamos estar solicitando no usuário 2 números, então é necessário que tenhamos 2 variáveis. Vamos dar nome de variável número 1 e número 2. Então, nós vamos chegar na categoria variável e vamos criar a nossa variável. A variável número 1. A gente vai dar um OK. E imediatamente já demonstra aqui que a nossa variável foi criada. Vamos criar mais uma vez a número 2. Vamos dar um OK. E nós já temos número 1 e número 2. Então, nós vamos aqui na categoria de aparência e vamos pegar um bloco de igualar por 2 segundos. Nós vamos estar utilizando esse bloco e vamos escrever uma mensagem do nosso gatinho. Vamos brincar com os operadores aritméticos. Então, nós podemos digitar Vamos brincar com o nosso operador aritmético.
Então, se eu clicar aqui em cima do bloco, já vai aparecer a mensagem. Vamos brincar com os operadores. Eu vou aumentar o segundo, porque está sendo muito rápido, não está dando para a gente enxergar. E vou colocar 4 segundos. Agora eu vou clicar novamente e vai dar tempo do usuário ler. Vamos brincar com os operadores aritméticos. Faltou um S, vamos colocar um S para ficar. Então essa é a primeira mensagem que o nosso ator vai passar. Então é a primeira ação programada para que ele faça. Ainda em sensores, nós vamos pegar o bloco pergunte e espere, porque o ator vai perguntar e vai esperar a resposta do usuário. Eu vou informar aqui. Digite o primeiro número. Digite o primeiro número. Se eu clicar, digite o primeiro número e vai estar esperando. Então, se eu clicar aqui, apaga. Então, vou colocar aqui. Digite o primeiro número. Ao digitar o primeiro número, eu vou ter que guardar o número digitado na variável número 1. Então, eu vou aqui em variável e vou pegar o bloco mude minha variável. Ao clicar dentro do próprio bloco, ele já vai me dar a possibilidade de escolher o número 1 ou o número 2 para a minha variável número 1. Aí eu vou pegar e vou encaixar. Então, no momento que eu clicar e observar, a minha variável já vai estar sendo guardada com a resposta do usuário. Eu posso duplicar esses mesmos blocos para obter. Eu clicando com o meu botão direito, eu posso pedir para duplicar. Ao duplicar, eu já tenho o bloco da solicitação para a primeira variável e aqui eu já tenho os blocos para a segunda variável. Digite, aí eu vou trocar só o primeiro pelo segundo. Digite o segundo número. Vou novamente dentro da caixinha do bloco mude minha variável para e vou trocar também a variável número 2. E pego a minha variável número 2 e completo o bloco. Então, mude número 2 desculpa, teve uma não é mude, eu coloquei mude número 1 para número 1, não. Vamos mudar número 1 pela resposta. Então, vamos corrigir. Então, mude o número 2 também por resposta, que é a resposta que foi dada pelo usuário. Agora, nós temos o recebimento da resposta, primeira resposta, que é o número 1, e o recebimento da segunda resposta, que é o número 2. Vou encaixar, e aí eu já tenho a possibilidade, com essa estrutura sequencial de ações, aonde cada linha dessa, cada bloco vai ser executado um após o outro.
vamos estar pegando aqui em eventos, quando a bandeirinha for clicada e adicionar logo aqui em cima. Então, no momento que eu clicar nessa bandeirinha, vamos ver aqui, vamos brincar com os operadores aritméticos. Digite o primeiro número. Eu vou digitar o número 5. Vou dar um Enter. Percebam que cá na variável 1, o número 5 já aparece. Digite o segundo número. Vou digitar o número 3. Vou dar um Enter e imediatamente o número 2 já guarda a resposta, que é 3. Então, vamos dar continuidade. Agora chegou a hora. Vamos levantar um pouquinho. E agora chegou a hora da gente utilizar os operadores que foi apresentado para vocês. Então, nós vamos estar utilizando, vamos arrastar e trazer aqui para baixo o operador da soma, que é a subtração, ou é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Hoje nós vamos estar vendo só com esses 4 operadores aritméticos. Para que eu possa desenvolver, então agora vamos estar utilizando um outro bloco para poder demonstrar para o usuário essas operações feitas. Então nós podemos chegar em aparência. Mais uma vez vamos pegar o bloco diga por 2 segundos e agora nós vamos montar as nossas operações. Então, o nosso ator vai responder o cálculo de todas essas operações. Para que nós possamos fazer uma interação melhor com o usuário, nós vamos chegar aqui em operadores e vamos utilizar um outro bloco que nos possibilita juntar o que o ator quer falar juntamente com a resposta dada pelo usuário ou o cálculo. Então, a gente pode pegar aqui ainda em operadores, o bloquinho onde fala junte maçã com banana, que foi até apresentado para vocês um dos primeiros vídeos, onde eu vou estar fazendo essa articulação entre os outros blocos. Então, eu já tenho o bloco de engolar por 2 segundos, onde vai dar a possibilidade de apresentar como saída o cálculo, o processamento feito com os números informados pelo usuário, com as 4 operações. Então, eu posso agora, aqui ainda em variável, preencher todos esses meus blocos. Eu vou pegar variável número 1, vou deixar tudo já montado, mais variável número 2, vai me possibilitar eu ter a soma. Deixa aqui guardadinho. Variável número 1, menos variável número 2, vai me possibilitar ter a subtração. A variável número 1 vezes a variável número 2, possibilitando ter a multiplicação. Então, isso é uma forma, nós estamos montando para depois acrescentar lá no nosso código. A variável número 1 dividido pelo o número 2. Então, veja que aqui eu já tenho os cálculos feitos. Se eu clicar aqui, percebam que eu tenho 8. A soma é 8. Se eu clicar aqui, perceba que a subtração é 2. E se eu clicar aqui, a multiplicação é 15. E se eu clicar aqui,
a multiplicação, a divisão vai ser 1,6. Exato. Aqui vai ser de uma forma exata. Como nós mostramos lá nos slides anteriores, eu tenho os operadores também que eu posso fazer de uma forma arredondada, né? Então, eu poderia também estar utilizando nessa divisão. Aqui embaixo nós temos resto de por ou arredondamento de. Eu posso utilizar esse bloco, mas eu só vou fazer uma demonstração e acrescentar esse outro aqui. Se eu clicar aqui agora, eu vou ter que resposta 2. 5 dividido por 3 vai dar 2. Ele arredondou. Ele fez um arredondamento, que seria a divisão exata, sem o resto. Quando eu tiro dentro e só faço a divisão, ele vai dar um número que, mesmo quebrado, 1,16, porque 5 dividido por 3 não é uma divisão exata. Mas, por enquanto, nós vamos estar trabalhando só com a divisão. Então, vou pegar novamente esse arredondamento e vou trazer cá para o lado. Aqui também é apresentado o módulo. Esse módulo, né, é o mesmo módulo apresentado no slide anterior, né, que quer dizer o resto. Esse módulo aqui, se eu clicar em cima dele, é o módulo da matemática, que nós vamos utilizar arredondamento, raiz quadrada. Isso nós não vamos estar vendo aqui agora neste momento. O que nos interessa nesse momento são as 4 operações. Então aqui eu já tenho a adição, eu já tenho a subtração, a multiplicação e a divisão. Agora nós vamos fazer montar o bloco diga por 2 segundos com a resposta. Então o que vamos fazer? Eu vou pegar esse junte maçã com banana, vou mudar o texto para vocês possam entender e vou escrever aqui no primeiro: a soma dos números, é igual, dá um espaço. Preste bem atenção. Eu já quero demonstrar aqui a minha saída. Eu vou organizar a minha saída dentro do meu algoritmo. Então, primeiro eu vou trabalhar com a soma. A soma dos números é igual com... O que eu vou colocar aqui? Com número 1 mais número 2. Se eu for utilizar para a subtração, eu vou duplicar esse bloco e vou escrever aqui dentro a subtração. A gente só faz apagar a subtração dos números é igual a o que nós vamos colocar? Então, aqui a soma. Eu clico novamente com direito em cima do bloco, duplico e eu já voltei aqui para a multiplicação. Aí vou escrever a multiplicação dos números é igual, vou duplicar novamente, que é para a divisão. Deixa eu clicar e arrastar a divisão dos números. A divisão dos números é igual. Agora, eu vou pegar cada uma desses operadores que foi montado
com os números digitados e vou encaixar clicando um bloquinho só. Então, olhe, eu vou ter aqui a soma dos números é igual a número 1 mais número 2, que já vai sair a resposta lá. O gatinho vai apresentar. A subtração dos números. Eu agora venho aqui e acrescento a subtração, que foi... Não, tem que clicar no verdezinho, porque senão vai desmontar. E acrescento. Eu vou pegar a multiplicação também. Vou acrescentar aqui em multiplicação. Deixa eu arrastar mais um pouquinho para cá. A multiplicação. E por último, a divisão. Então, eu já tenho uma saída aqui das 4 operações, né? Com os operadores aritméticos. E eu vou encaixar nesse diga por 2 segundos. Como, Luciana? Eu fiz uma montagem. Olha o formato arredondado. Olha o formato arredondado. Então, nós vamos poder encaixar. Mas antes disso, eu vou duplicar também 4 blocos desse que eu vou precisar. Então, eu já tenho aqui 4 saídas. Eu estou clicando e ele está dizendo olá. Mas não é olá. Eu agora vou pegar aqui, diga, tudo isso aqui, encaixo, olha como foi encaixado o bloco. E vou mudar aqui por 4 segundos para poder a gente perceber melhor. Encaixo a subtração, encaixo a divisão, vou encaixar aqui, encaixo a multiplicação. Então, se vocês observarem, eu criei um algoritmo de forma sequencial, de uma forma linear. Cada ação vai ser desenvolvida uma após a outra. Como vamos aumentar aqui os segundos de todos para que possa ser percebido. Estou colocando 4 segundos porque dá para ler realmente a mensagem em formato. Então vamos retomando aqui. O nosso ator, ele vai, primeiramente, a primeira ação dele vai ser dizer, vamos brincar com os operadores aritméticos. Depois, a próxima ação é perguntar, digite o primeiro número. A aproximação é que o usuário digite o número. A aproximação, o ator vai perguntar digite o segundo número. O usuário vai responder e imediatamente o número vai ser guardado na variável. E aí o processamento vai ser feito e o nosso ator vai apresentar de forma linear as respostas que foram calculadas com esses números digitados pelo usuário. Se eu clicar agora na bandeirinha verde, percebam que no início do programa já foi solicitado que o usuário digite os números. A cada execução do programa, tudo volta lá do início, sem nada. Nenhum dado é guardado. Mas aqui no Scratch, se eu rodar, percebam que a variável permanece. Então, eu posso limpar a minha variável, né? Antes mesmo de dar continuidade. Então, aqui eu posso pegar
Mude minha variável para 0. Duplicar. E vou colocar minha variável número 1 e minha variável número 2. Se eu clicar aqui, aí o que é que acontece? Minha variável vai ficar aqui zerada. Então, isso vai ser bom para quando o usuário estiver lá usando e a cada uso ele vai ver em 0. Então, eu pego esses dois blocos, adiciono logo cá em cima, porque todas as vezes que eu rodar meu algoritmo, vai ser apresentado lá para o usuário o 0. Então, aqui. Vamos começar. Cliquei na bandeirinha verde e vamos ver. Vamos brincar com os operadores aritméticos. Digite o primeiro número. Vou digitar aqui o número 8. Quando eu der o Enter, vocês vão observar aqui em cima, na variável número 1, que o número vai ser mudado. Então, vamos lá. Vou dar um Enter. Dar um Enter aqui. Observe que minha variável número 1 já tem o 8. Digite o segundo número. Vou botar aqui número 2. Vou dar um Enter. A minha variável número 2 também já está aqui. Aí ele já está dizendo a subtração dos números, a multiplicação dos números, que deu 16, a divisão dos números, que deu 4. Então, vamos mais uma vez clicar na bandeirinha e observe que as minhas variáveis vão ficar tudo zerada. Zerou, tá vendo? Então, vamos brincar com os operadores. Digite o primeiro número. 8. Digite o segundo número. 4. A soma dos números é igual a 12. A subtração dos números é igual a 4. A multiplicação dos números é igual a 32. A divisão dos números é igual a 2. Então, gente, esse é o uso dos operadores aritméticos. Então, isso vai facilitar para que eu possa, assim, obter resultados dentro das minhas criações, dentro dos meus algoritmos criados. Então, nós podemos perceber nessa videoaula a estrutura sequencial, né? Que é uma estrutura com ações lineares. São ações feitas uma após a outra e o fluxo do programa é de forma linear. Uma vez que comecemos a executar, cada um desses blocos foi executado, nenhum deles ficou sem execução, todos eles foram executados. Então, isso é uma estrutura sequencial. E hoje, nessa segunda parte desse vídeo de estrutura sequencial, nós podemos observar os operadores, tanto os aritméticos, os lógicos e os relacionais. Porém, na prática, nós vimos os operadores aritméticos. Nas videoaulas próximas, nós vamos estar completando, né, dando continuidade com os conteúdos já vistos e aprendendo novos conteúdos. Espero vocês no próximo vídeo. Aproveitem, dê um like aí no nosso canal, se inscrevam para que vocês possam estar tendo os conteúdos produzidos. Até a próxima!